Minha vida sempre foi marcada por sombras, por um destino que me parecia traçado desde antes do meu nascimento. Meu nome é Bento Santiago, embora o tempo e as circunstâncias tenham me feito ganhar outro nome, um apelido que me foi dado por um poeta desconhecido em um trem. Qual o apelido? Dom Casmurro. Naquele dia, ele recitava versos com entusiasmo, mas eu, cansado da vida e das lembranças, que insistiam em me assombrar, fechei os olhos. Não era sono, mas sim, era uma tentativa de fugir de tudo aquilo que até hoje me atormenta. A história que eu quero contar começa muito antes de eu ser chamado de Casmurro. Começa quando eu tinha apenas 15 anos. Naquela época, eu era um jovem introspectivo, talvez até ingênuo, vivendo na casa da minha mãe, Dona Glória, na rua de Monta Cavalos, no Rio de Janeiro. Minha mãe é uma mulher de fé inabalável. Ela havia perdido um filho antes de mim. Com medo que isso viesse a acontecer novamente, ela fez uma promessa. Se eu nascesse com saúde, me tornaria um padre. Para ela, essa promessa era inquebrável, um destino irrevogável. Mas eu tinha outros planos, ou melhor, eu tinha Capitu. Capitu. Ela era minha vizinha e minha amiga desde a infância. Crescemos juntos compartilhando segredos e sonhos, mas a amizade foi se transformando em algo mais profundo, um sentimento que crescia a cada dia que eu não podia e nem queria controlar. Capitu tinha algo enigmático, algo que José Dias, o agregado da nossa família, descreveu de forma tão precisa, como os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Na época, eu não compreendi o verdadeiro significado dessas palavras, mas elas ficariam gravadas na minha memória para sempre. José Dias, com seu jeito exagerado e amante dos superlativos, foi o primeiro a perceber a proximidade entre Capitu e eu. E foi ele quem, de forma sutil, começou a influenciar minha mãe, sugerindo que estava na hora de cumprir a promessa e me enviar para o seminário. Não havia como escapar desse destino. Apesar de toda a minha resistência, acabei sendo forçado a deixar minha casa, a minha mãe e, principalmente, Capitu. O seminário de São José onde fui estudar não era um lugar de paz para mim. Ao contrário, era um lugar de angústia e solidão. Eu me sentia prisioneiro, afastado do mundo que conhecia, de Capitu e do amor que começava a florescer em meu coração. Foi lá que conheci Ezequiel de Souza Escobar, um jovem carismático, cheio de vida, que se tornaria meu melhor amigo. Escobar tinha um jeito simples e direto de ver o mundo. E foi ele quem implantou em mim a ideia que talvez houvesse uma saída para a promessa de minha mãe. Escobar sugeriu que minha mãe poderia adotar um órfão, um rapaz que se tornaria padre em meu lugar. Dessa forma, a promessa seria cumprida e eu poderia seguir minha vida livre para me casar com Capitu. A ideia parecia perfeita e, com a ajuda de Escobar, consegui convencer minha mãe. Logo deixei o seminário e voltei para casa, onde me dediquei aos estudos de direito. E aos 22 anos, eu já era um bacharel e, finalmente, Capitu e eu podemos nos casar. Nosso casamento no início parecia ser o sonho realizado. Capitu era a esposa ideal, atenciosa, dedicada, e eu a amava com todas as forças do meu ser. No entanto, a vida como eu logo descobri não é feita apenas de sonhos. O primeiro grande obstáculo surgiu quando percebemos que não conseguíamos ter filhos. Essa impossibilidade me angustiava profundamente. Eu queria um herdeiro, alguém para dar continuidade ao meu nome Santiago, para perpetuar minha existência. Foram anos de tentativas frustradas, até que finalmente Capitu engravidou. Quando nosso filho nasceu, demos a ele o nome de Ezequiel, em homenagem ao nosso amigo Escobar. Parecia que finalmente tudo estava se encaixando. Tínhamos um filho, uma família e nossos amigos. Escobar e sua esposa Sancha estavam sempre por perto, completando nosso círculo de felicidade. Mas a vida, mais uma vez, mostrou-se cruel. Escobar morreu tragicamente afogado no mar. Seu corpo foi trazido para casa e, durante o velório, algo dentro de mim começou a mudar. Vi Capitu chorar de uma forma que nunca havia visto antes. Um choro profundo, quase desesperado. Aquilo me perturbou. Por que ela sofria tanto? Será que havia algo entre eles? Algo que eu nunca tinha percebido? Essas dúvidas começaram a me consumir. A ideia que Capitu e Escobar poderiam ter tido um caso me assombrava. E a cada dia que passava, eu via mais e mais semelhanças entre meu filho Ezequiel e o falecido Escobar. O olhar, os gestos, até mesmo o jeito de sorrir. Tudo me levava a acreditar que Ezequiel não era meu filho, mas sim de Escobar. Essa dúvida, essa desconfiança, transformou minha vida em um inferno. Passei a olhar Capitu com outros olhos, olhos de desconfiança, de ciúmes, de ódio. A mulher que eu tanto amava, que eu considerava perfeita, agora me parecia uma estranha, uma traidora. E Ezequiel, meu filho, será que ele realmente era meu? Essas perguntas sem respostas começaram a me enlouquecer. Nosso casamento,
antes tão sólido, desmoronou. As brigas, os silêncios, a amargura, tudo! Isso corroía qualquer resquício de felicidade que ainda restava. Em um momento desesperador, cheguei ao ponto mais baixo de minha vida. Estava decidido a acabar com tudo. Preparei um café envenenado, pronto para tirar minha própria vida. Mas no último instante, Ezequiel entrou em meu gabinete. Olhei para ele e em seu olhar vi a inocência de uma criança que não compreendia o tratamento pelo qual estava passando. Ele me beijou a mão e naquele gesto simples, toda a minha determinação se desfez. Mas um pensamento ainda mais sombrio me assaltou: matar meu próprio filho. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se ele já havia tomado café. A ideia de dar a ele a xícara envenenada passou pela minha mente, mas não consegui. Minha mão tremeu e a xícara caiu no chão, derramando o líquido mortal. Eu não era capaz de cometer um ato tão terrível. E naquele momento, percebi que não havia mais como continuar. Nossa vida juntos, minha e de Capitu, havia chegado ao fim. Não havia outra solução senão a separação. Para manter as aparências, mandei Capitu e Ezequiel para a Europa, para longe de mim, para longe das dúvidas que me consumiam. Fiquei só, envelhecendo em uma casa vazia, amargando cada lembrança, cada dúvida, cada escolha que fiz. O amor que um dia senti por Capitu se transformou em rancor, um arrependimento. E agora, aqui estou, Dom Casmurro, escrevendo essas memórias na tentativa de entender o que aconteceu. Será que Capitu me traiu? Será que Ezequiel não era meu filho? Essas dúvidas nunca foram esclarecidas e nunca serão. Capitu negou tudo até o fim, mas a dúvida, essa maldita dúvida, nunca me abandonou. E ela, quem ainda hoje me assombra, que me fez afastar de tudo e de todos, isolando-me em minha própria amargura. Agora, sou apenas um velho solitário, preso em minhas memórias, as sombras do passado. O que resta de minha vida é essa história, essa narrativa de um amor que poderia ter sido, mas que nunca foi realmente completo. E talvez no fundo, eu nunca saberia a verdade. Mas o que sei é que, independente do que realmente aconteceu, a dúvida foi quem destruiu tudo o que eu amava. E essa dúvida, essa maldita dúvida, é o que me define. Sou Dom Casmurro, o homem que duvidou de tudo, até de si mesmo.